Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Muito boa tarde, amigas e amigos. Estamos de volta com mais um Disruptcast. Professor Alfredo. Boa tarde, ouvintes. Estamos hoje com o Fernando Moreira, nosso convidado especial. Querido Fernando, tudo bem? Vai falar com a gente sobre a regulação da profissão de criador de conteúdo. Fernando, o que é isso? Conta pra gente um pouco aí. Como é que tá essa questão da profissão de criador de conteúdo? Isso aí. Boa tarde, professores. Boa tarde, professor Alexandre, professor Alfredo. É um prazer aqui participar desse podcast, participar ainda mais com um tema que me é tão caro. Eu acho que é um tema que a gente precisa enfrentar, a gente precisa tratar. Então, uma honra, um prazer em ter essa oportunidade de conversarmos sobre a regulamentação da profissão de criador de conteúdo. E esse tema surgiu, para mim, pelo menos, em razão de eu ter me tornado um criador de conteúdo e acompanhar a vida de muitas pessoas que têm a criação de conteúdo como a principal fonte de renda. Eu sou advogado, sou professor, eu realmente sou um criador de conteúdo aí amador, amador na natureza da palavra mesmo, faço por paixão, faço para me divertir, para aproveitar, mas eu vejo a dificuldade de muitas pessoas que estão ali tendo a criação de conteúdo como profissão, muitas vezes com dificuldade de pagar as próprias contas e sendo aí, se a gente pode colocar de uma forma mais coloquial, sendo massacrados por grandes marcas, por agências de publicidade que pagavam muito caro para fazer a divulgação na televisão antigamente, e hoje ainda se faz, mas a relevância da internet é muito grande, isso daí é de conhecimento público, a gente não precisa nem aprofundar muito nisso, mas tem uma relevância muito grande e eles acabam pagando um valor ínfimo para o criador de conteúdo se não pagam nada, né? Muitas vezes, agora surgiu o UGC. Você cria o conteúdo porque você quer. E se eventualmente gostarmos de você, um dia te damos alguma coisa. Poxa, o sujeito está fazendo aquilo de forma profissional, se dedicando, tem conta de luz para pagar, tem contas chegando, família para sustentar. E o cenário que se desenhou acaba favorecendo o criador de conteúdo amador. Amador agora não na natureza da palavra da paixão, mas o sujeito que não se dedica profissionalmente para a criação de conteúdo. O sujeito que faz aquilo ali simplesmente para pagar uma continha ou outra, para ter aquilo ali como uma alternativa, porque de fato ele não pode contar com aquilo. E aí, se ele não pode contar com aquilo, o que a gente favorece? Criadores de conteúdo que não se dedicam à compreensão jurídica da influência, à compreensão jurídica das suas responsabilidades, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e acaba trazendo todos os problemas que aí a gente tem uma discussão um pouco mais profunda da questão da influência. Muitas pessoas querendo discutir a regulamentação da influência, do influencer, mas sem passar pela regulamentação da profissão de criador de conteúdo. Primeiro, esse sujeito ele precisa ter uma segurança jurídica, uma segurança econômica, para que depois ele seja cobrado, de fato, pelas suas responsabilidades. Então, até tem alguns projetos de lei em tramitação que trabalham muito responsabilidade do influencer. Mas o que a gente precisa fazer antes é trabalhar uma segurança jurídica e econômica para esse influencer, que ele vai ter a sua marca protegida, que ele vai ter, ele poderia registrar, poderia, mas acaba não sendo de um conhecimento amplo como se fazer esse registro, justamente por esse amadorismo que o sistema atual acaba incentivando. Então, se a gente não tem aí uma regulamentação desse criador, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de cobrar as responsabilidades. Então, primeiro, vamos dar uma segurança jurídica, uma segurança econômica para esse criador, e na sequência, a gente traz, inclusive, no anteprojeto que eu rascunhei, aí fiz uma minuta junto com amigos que criam conteúdo também, principalmente da área jurídica, a gente rascunhou aí um anteprojeto pensando nas responsabilidades, na segurança, em toda essa questão de
intermediação também por agências de publicidade, a definição do que é o nano, o micro, o médio, o grande criador de conteúdo, a própria definição do criador de conteúdo. A gente pensou nesse sentido e trabalhar a regulamentação também nas diversas áreas que esse criador pode entrar. Como eu abordo muito questões de bebidas alcoólicas, tem que regulamentar também a questão da atuação dele na bebida alcoólica, mas não para trazer simplesmente responsabilidade. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vai responder por isso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, você é um fornecedor. Primeiro dê a segurança jurídica e econômica, para depois, de fato, a gente trabalhar junto aí nesse plano de projeto, mas é uma consequência a gente trabalhar toda essa responsabilidade. Então, justamente por isso que eu estou trabalhando muito essa questão dessa regulamentação do criador de conteúdo, diferente dos projetos que a gente tem tramitando, muitas pessoas falando por aí, de regulamentação da influência, regulamentação do influencer. Então, acho que é um assunto interessante, é um assunto importante. A gente tem aí uma quantidade gigantesca de criadores de conteúdo. Eu cheguei a ver alguns números aí que falam em cerca de 10 milhões, não sei se é um número factível, mas de todo modo, a gente, justamente até por ter esse amadorismo, é muito difícil mensurar a quantidade de criador de conteúdo que de fato a gente tem, né? Então a gente precisa trazer toda essa segurança, claro, tomando alguns cuidados, porque é uma proposta, é um assunto que a gente tem que pensar no criador, mas sem trazer junto, eventualmente, o tema de controle de redes sociais, porque esse é um tema que eu entendo que não faz parte da discussão. Não que ele não deva acontecer a discussão, discutir se deve ou não regulamentar em que termos. O Supremo teve uma decisão relevante aí da responsabilidade das redes sociais, que particularmente eu tenho uma visão crítica em relação a esse tema, mas o que a gente tem que tomar cuidado é que não são assuntos que devem andar juntos. São assuntos tão relevantes quanto, mas que devem ficar separados. Então, a gente tem que, de fato, entender que a gente não está falando, porque são umas grandes críticas que eu escuto, né? Você quer controlar... Não, eu estou trabalhando uma segurança para que a gente possa cobrar a responsabilidade. Não estou falando de controle de plataforma, eu estou falando justamente de uma proteção, até mesmo em face da plataforma. Que muitas vezes a gente tem inúmeras ações judiciais para restabelecer plataformas, contas, porque a rede social, de forma às vezes infundada, simplesmente exclui, bane a conta ali do criador de conteúdo que depende daquilo para sobreviver. Então, assim, uma coisa é fazer isso com a minha conta, que eu estou lá de uma forma amadora. Agora, outra coisa é fazer outro sujeito que as contas estão chegando, tem contrato para cumprir, a rede social vai lá simplesmente falar, violou a política da rede e exclui a conta. Tá certo. É um tema realmente importante, interessante, e que eu tenho certeza que talvez o contraponto ou o reforço eu tenho aí com conhecimento dos professores que são especialistas em regulação, compliance, têm esse conhecimento profundo para me dizer, você está no caminho certo ou olha, você não está considerando todos os pontos. O Fernando te escutando aqui, muito interessante, né, Alexandre? Essa fala de um professor de direito, né, que é um criador de conteúdo e, como ele diz, amador, no sentido mais romântico da palavra, mas que tem esse olhar amplo sobre as nuances do setor, né? Mas, portanto, escutando, Fernando, me vem em mente, mas como que tu falou o problema tanto das agências de publicidade, como as próprias empresas, né? Como o interesse deles nos criadores de conteúdos ele é difundido. O que faz um criador de conteúdo ser interessante? É a forma do conteúdo, é a substância do conteúdo, é o número de seguidores. Né? Isso é um pouco interessante a gente conversar, né, Alexandre? Porque a gente é tipo jogador de futebol, vou fazer uma analogia, né? O jogador de futebol, todo mundo, grande carreira, né? O cara fica milionário, né? Se aposenta, uma vida boa, tranquila. Mas, na verdade, 95% dos jogadores de futebol, eles né, não são amadores, mas eles ganham para sobreviver e têm uma vida bem precária no sentido econômico, né?
Então, isso que tu está nos trazendo talvez seja um pouco assim também, porque a gente enxerga, claro, pelos conteúdos, os grandes criadores de conteúdo que se tornam milionários e que têm grandes contratos e que recebem milhares de reais só por falar bem de um determinado produto, etc. Como isso funciona nos bastidores? Grandes marcas que já têm um conhecimento, um planejamento em relação a tudo isso, o que eles vão considerar de fato é a conversão. É o cálculo de quanto eles estão gastando, quanto eles estão aumentando o faturamento, eventualmente, aí, com a venda do produto. Isso daí é completamente parametrizado. Você vai... inclusive, algumas campanhas que eu já fiz com grandes marcas, eles me mandam os horários de venda e eles me mandam o impacto de venda após o meu vídeo. Então, meu vídeo saiu 5 horas, como é que estava vindo a venda até 5 horas da tarde, para onde foi a venda depois das 5 horas da tarde. Então, essas grandes marcas, essas grandes empresas que realmente têm... E aumento é sobre a tua influência. Então, supostamente, o aumento da venda é por conta da tua influência. Por conta da influência. Uhum. E aí, por que vem a influência? Que é um outro assunto também que o professor abordou. Por que vem a influência? Aí a questão da identificação do público, né? Cada um tem a sua forma de se identificar com o seu público e de fazer com que o público se engaje nas suas opiniões, nas suas publicidades, nos produtos que você coloca. Uma coisa que a gente tem percebido muito, esse é um movimento que já está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, nos Estados Unidos já tem se estudado, inclusive, isso, é que cada vez mais criadores de conteúdo que trabalham um conteúdo orgânico, original, muito próximo, até mesmo o meu cresceu muito dessa forma, até mesmo produzido de forma amadora, gera um engajamento maior, porque o consumidor se identifica mais. O consumidor, o usuário ou o seguidor, né, se é que a gente pode falar dessa forma, no meu caso, eu não enxergo muito como seguidor, porque justamente até tem relação com isso que a gente está falando, né? Eu acho que quando você não enxerga que ele é um seguidor, mas que ele é uma pessoa que está junto, interessada no mesmo tema, essa conexão fica maior. Então não é aquela mensagem que vinha da televisão de cima para baixo, mas é a mensagem da mesa de reunião. A mesa, até se eu posso colocar de uma forma mais relacionada ao meu público, da mesa de bar, porque eu falo muito de bebidas e muitas vezes as pessoas vêm nos comentários falando assim, nossa, parece que eu estou numa mesa de bar conversando com você. Parece que o seu vídeo é tão direto, é tão conectado a mim, tá falando tanto comigo, parece que eu estou conversando com você. E aí cada um vai encontrar um jeito. Tem pessoas que fazem de uma forma mais profissional e encontram um engajamento nessa forma mais profissional de criar o conteúdo. Mas, independentemente da forma, o que vai fazer converter é, de fato, esse poder de influência que decorre do criador de conteúdo. Mas tem que tomar cuidado que o poder de influência também vem do consumidor que está criando o conteúdo. O consumidor que não é criador de conteúdo. Por isso que eu falo que a gente tem que separar os termos, porque muitas vezes as pessoas falam, a gente tem que regulamentar o influencer. Cuidado! Porque tem um consumidor que está lá dando a sua opinião, influenciando, mas que ele não é um profissional, ele não tem habitualidade, ele foge do conceito jurídico do empresário, ele foge do conceito jurídico que, inclusive, eu estou propondo no anteprojeto, do criador de conteúdo. O criador de conteúdo ligado a esse empresário, o sujeito que está ali profissionalmente, com habitualidade, com conhecimento técnico ali para produzir, para circular bem serviços. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar. E aí, essas grandes marcas vão identificar essa influência com base em parâmetros de análise para medir essa conversão. Isso é uma dificuldade para a gente traduzir essa análise num anteprojeto de lei, que eventualmente vire projeto de lei. Porque o que diz que haverá conversão? De uma forma geral. A marca vai analisar com base nos seus números, mas como é que a gente consegue generalizar isso? Número de seguidores não diz nada. Você pode ter 10 mil seguidores extremamente engajados e consegue fazer 1000 vendas. Você pode ter 1 milhão de seguidores que estão lá simplesmente pela festa e você não consegue converter 1%, que daria justamente essas 1000 vendas. Então, o sujeito com 1 milhão, às vezes, ele não consegue fazer 10 vendas, não consegue fazer 100 vendas. E o sujeito com 10 mil consegue, eventualmente, fazer 500, 1000 vendas.
E aí, qual que é a proposta nossa? Se fazer uma análise de nano, micro, médio, grande, gigante influenciador aí, esses macro, com base no número de seguidores ponderado pelo número de visualizações. E por que a gente tem um interesse muito grande de classificar? Para trazer as responsabilidades para essas agências e para essas marcas no pagamento. Então, você pode até mesmo trabalhar, eventualmente, pisos remuneratórios. Obviamente que a gente não vai poder fechar, porque é um cenário que trabalha com uma remuneração diferente, uma remuneração que muitas vezes traz a permuta de uma forma muito adequada. A grande maioria das permutas que a gente vê aí no mercado são permutas absurdas, são permutas incondizentes com o trabalho de um profissional. O sujeito faz a permuta pelo próprio produto que será usado no vídeo. Não faz o menor sentido. Vou te mandar aí um shampoo, você usa o shampoo para gravar o vídeo, publica falando bem da gente. Então, poxa, mas eu nem ia comprar o seu shampoo. E aí eu vou receber o seu shampoo, vou ter que usar o seu shampoo para fazer a divulgação, sendo que eu nem sei se eu gosto do seu shampoo. Agora, tem, eventualmente, permutas que traz um valor agregado muito grande, dependendo do produto. Eu vi aí influenciadores fazendo publicidade de carro. O sujeito, eu vi 2 influenciadores aí no último ano fazendo publicidade, recebeu um carro da marca lá, não sei se teve valor junto, mas aí é uma permuta que você pode falar, olha, realmente está recebendo um carro, vai utilizar o carro, é um valor considerável, só tem que ver se realmente era condizente ali com a remuneração dele, mas a gente pode trazer outras formas, mas a gente precisa trazer a contrapartida econômica para esse debate, considerando o tamanho do sujeito. Não conseguiríamos medir de uma forma geral ou a conversão, o poder de influência, mas o que a gente pode fazer é medir o tamanho dele com base em número de visualizações e número de seguidores. Fernando, me fala uma coisa aqui. Sempre que a gente pensa em regulamentar uma profissão, a gente acaba por imaginar também a perspectiva da relação de emprego. Como que vocês, na elaboração do anteprojeto, como que vocês veem isso? Essa questão, ela não é uma questão absoluta, naturalmente, não sei se sempre haverá uma relação de emprego, não haverá. Fala um pouquinho para a gente sobre essa perspectiva da relação de emprego. Muito difícil configurar uma relação de emprego por 2 razões. Uma que a prestação desse serviço ela acaba sendo muito esporádica. São poucas as marcas que têm uma grande recorrência com um determinado influenciador. E mesmo na recorrência, em razão da questão da influência ser determinada pelo próprio criador, a marca muitas vezes prefere não se imiscuir nessa questão. O que eles fazem? A gente gosta, a gente não gosta. Eles dão orientação, eles mandam um briefing falando que você tem que falar do produto. E a maioria das vezes, o que acontece é que você tem o poder ali quanto à produção do vídeo. É muito difícil, e mesmo quando você recebe o briefing, é muito difícil a gente ter aí a identificação de uma subordinação. A forma como a relação é realizada, a subordinação, que seria o principal elemento aí dos 5 elementos da relação de emprego, ela não se encontra presente. Eventualmente, em um caso ou outro, ela poderia estar presente, mas aí assim, não é nem questão da regulamentação do criador ou não. Se a subordinação estiver presente, sendo regulamentado ou não sendo criador ou não sendo, se a marca trouxer para dentro lá o sujeito que tem influência, criador, e começar a ter essa relação mais próxima que permita se caracterizar os elementos e principalmente a subordinação, aí a gente vai para o direito trabalhista e resolve com base no próprio direito trabalhista com o que a gente já tem. Então, é muito complexo mesmo a identificação de uma subordinação nessa relação. Seria um exercício exegético ali muito grande para a gente conseguir identificar essa subordinação. E além disso, um segundo ponto aí o primeiro seria basicamente isso, que a forma como a gente tem essa prestação aí de serviço, ela não permite que se caracterize. E o segundo grande ponto é justamente essa questão de ser uma prestação que não costuma ser contínua, né? Então, a gente, de fato, não teria essa caracterização
da relação de emprego. Eu Perfeito. não consigo enxergar de fato aí uma grande preocupação além do que a gente já tem hoje. O que a gente já tem hoje poderia representar esse mesmo risco para uma marca de relação de emprego, no caso de se aproximar muito e começar a determinar como deva ser feito o conteúdo, como deve ser feita toda a criação do produto ali que vai ser entregue a ela, né? Muito bem. E a quantas anda vocês prepararam um anteprojeto? Vocês já repassaram para algum deputado, senador, alguma coisa assim? Conta pra gente a quantas anda o trabalho de vocês. Como está esse trabalho? A gente teve aí o interesse de alguns deputados, alguns partidos conversaram com a gente. Qual está sendo a análise agora? De fato, qual vai ser o partido que vai ter a força ali para colocar isso em votação? E um segundo ponto, que daí aí foi minha análise crítica do tema, que eu, de fato, queria deixar passar um pouco esse julgamento do Supremo quanto à questão da responsabilidade das redes. Porque eu acho que é um ponto que tem um risco muito grande de se conectar ao nosso anteprojeto. Então, para mantermos aí os temas separados, eu acho que é muito importante, primeiro, ter essa definição de responsabilidade de rede, primeiro passa a questão de análise de controle de conteúdo, e depois a gente fala da criação de conteúdo, para não deixar que haja um vínculo aí, o famoso jabuti no meio do anteprojeto aí, quando virar projeto, mas gerou um interesse muito grande de diversos deputados em levar para frente isso. Porque, de fato, a quantidade de influência que a gente tem, a quantidade de influências que serão beneficiados, até os que são contra, né? Porque os que são contra, muitos amigos, inclusive influencers, vieram falar comigo e falaram assim, Fernando, eu sou contra. Mas por que contra? Liberalismo. Aquela questão do não podemos ter regulação estatal. O Estado faz mal. E aí, assim, nós, enquanto profissionais aí do direito, a gente sabe que não é assim. A nossa Constituição não é liberal, não é regulatória, não é intervencionista, é uma Constituição social. É a livre iniciativa ponderada pela valorização do trabalho humano, né? Os dois fundamentos lá do caput do artigo 170. Então, a grosso modo, façam o que bem quiserem, desde que respeitem a dignidade humana. E aqui está, o que a gente percebe é que está havendo, em razão desse poder de grandes marcas, de agências, uma intervenção nessa dignidade humana e a gente precisa regular, intervir para não deixar que haja esse massacre de uma categoria que pode começar a trabalhar de uma forma muito amadora e prejudicar, inclusive. Então, vai ter publicidades que não são devidas aí, porque o sujeito, de fato, nem conhece, nem tem interesse de conhecer essas responsabilidades, né? Então, esse projeto que tu capitaneia, pode-se dizer que é um projeto de piso, não de teto, obviamente, de piso, né? Piso. Para aquele hipossuficiente, para o influencer hipossuficiente, vamos chamar assim, que não tem condições de negociar valores adequados, vamos dizer assim, da sua influência em relação a um produto, né? Aí a minha pergunta é, tudo bem, mas essas marcas, que possivelmente sejam grandes marcas, elas recebem valores adequados, que elas julgam adequados desses hipossuficientes? Elas não teriam, como grandes marcas, elas não vão atrás de grandes influencers que já têm um patamar muito maior, né, de, sei lá, de cobrança, né, de seguidores, de público. No modo geral, né, de influência, né, do que esses menores, né? Eu não consigo enxergar uma grande marca que vá atrás de um influencer pequeno, que não dê tanta visibilidade a ela como ela já tem, já possui, né? Mas é só uma percepção minha, né? Eu estou falando do mundo vulgar. Uma boa percepção mesmo, porque, inclusive, uma discussão que se tem aí no meio, que o pessoal fica muitas vezes descontente com grandes marcas, é que grandes marcas muitas vezes fecham publicidade com grandes personalidades que muitas vezes não têm adesão ao produto. E aí gera um descontentamento do meio, porque ele fala assim, olha, peraí, eu sou criador de conteúdo de gastronomia. Por que ele fechou com aquela pessoa que não tem nada a ver com a gastronomia? Eu sou criador de conteúdo de bebida. Por que fechou com aquela pessoa que não tem nada a ver com a bebida? Mas aí é justamente isso. A marca está fazendo a análise
do que traz para ela benefício. Só que para essas marcas, esse criador de conteúdo, mesmo o pequeno, o micro, o que seja, esse médio, ele também gera resultado tanto em consolidação de marca quanto em vendas. Consolidação de marca é muito importante também, mesmo quando não traz a venda. O sujeito entrar na internet, olha, tá todo mundo bebendo a mesma coisa, tá todo mundo usando a mesma camisa. Tem até uma grande marca de roupa aí que patrocina todo mundo na internet. E aí, por quê? Você entra ali e fala assim, olha, tá lá também. Aquele sujeito ali pode não vender uma camisa, mas ele está criando a consolidação daquela marca. Então, isso é muito importante para a marca. Então, muitas vezes, a marca trabalha em várias frentes. Trabalha com pequeno, trabalha com médio, trabalha com grande. Perfeito. Qual que é a questão? Quando ele trabalha para o grande, o que tem poder de negociação, e muitas vezes, assim, repito aquilo que eu coloquei, não é uma questão de número de seguidores. Muitas vezes, o grande... ele tem muitos seguidores, ele é considerado grande, mas ele não é aquele sujeito que tem um poder de negociação, porque ele não é uma personalidade, ele não é essa estrela que foge da curva, que vai conseguir negociar de uma forma diferente. Mas qual que é o problema? A marca, quando trabalha com esses grandes, ela realmente vai lá e negocia. Quando ela trabalha com esse sujeito que não tem poder de negociação, ela não paga nem o mínimo. Ela vai naquela questão do GC. Você é um usuário usando o nosso produto. Use aí o nosso produto que um dia a gente pode te dar um prêmio. E eu fui separando essas propostas, tem diversas delas separadas para exemplificar, mas são propostas nesse sentido. Olha, você usa o nosso produto e aí a gente pode escolher. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção em um que eu, inclusive, recebi, o sujeito mandou para mim o produto e estava lá. Você cria o conteúdo, era um produto para o carnaval. Você cria o conteúdo e a gente está mandando para diversos influencers. E se a gente gostar de algum, a gente pode contratar. Não soube de ninguém que eles contrataram. Uhum. O que eles estavam criando ali? Simplesmente um corre-corre de quem ia postar o melhor conteúdo, sem pagar R$1 para ninguém. E pelo que eu vi, de fato, não pagaram R$1 para ninguém. Então, esse é o problema. Daí, talvez pudéssemos dizer hipossuficiente, sim, desde que essa hipossuficiência não seja legada a número de seguidores, não seja, seja mais uma questão de hipossuficiente como sujeito que não consegue negociar. Que é Contratualmente falando. Oi? Contratualmente falando, ele é hipossuficiente em relação à marca. Isso, exatamente, contratualmente. Inclusive, nessa questão contratual, a gente tem um grande problema que muitos não conseguem receber depois. Uhum. E o sujeito, por desconhecimento jurídico, por depender daquilo, não quer brigar para não se queimar. A gente conhece aí, teve alguns escândalos recentes aí de lista negra de agências de publicidade que vão trocando as informações quanto... saiu na mídia, né? Vazou uma lista negra dessas aí. E aí, os influencers, às vezes, por medo, por receio, não querem se queimar e não cobram aquilo. Então, a gente tem inúmeros influencers que, até mesmo com contrato, não recebem. Olha aí. Então, outra coisa, fica aquele empurra-empurra. Ó, quem tem que te pagar... Ontem eu vi um caso desse. Quem tem que te pagar é a plataforma. Daí a plataforma fala, não é com a gente, é com a marca. Daí você vai na marca, a marca fala, não, é com a agência. A agência fala, não, é com a plataforma. Jogo de empurra e ninguém... E ninguém paga. O influencer foi lá, criou conteúdo, divulgou, tem contrato, tem tudo, e fica um empurrando para o outro, né? E aí você fala, olha, entra no juizado. Ah, mas se eu entrar ali, pode ser que eu não acabe criando um descontentamento. Então, a gente vê que essa desproteção, em razão dessa desregulamentação, fragiliza muito esse sujeito que está ali criando um bom conteúdo, profissionalizando, com responsabilidade, e favorece o sujeito que está fazendo aquilo ali de qualquer forma, que realmente não vai ter ali um grande comprometimento profissional com aquela criação de conteúdo. Muito bem. É um tema relevante, né? E Muito. disruptivo também, né, Alexandre? Sem Cumprindo dúvida. os nossos critérios de programação, vamos dizer assim, né? E que faz a gente refletir, né? Porque, assim, o mercado, eu sou favorável à regulação, né, estatal.
sempre tem que ter uma regulação não muito grande. Não excessiva. Tem que ser uma regulação eficiente para possibilitar, né, a redução das assimetrias, vamos dizer assim. Né? Mas a gente sabe que o mercado ele é dinâmico, né? E ele é rápido, ainda mais na estrutura das redes tecnológicas e tal. Então, o que me fica assim é pensar que essa regulação, além de ser muito bem feita, de ser muito bem feita, ela precisa ser eficiente, né? Ser eficaz, mais precisamente. Ela tem que dar certo, né? Porque isso é uma questão do direito, né? Nós do ramo jurídico, a gente sabe que muitas leis não pegam, e aí esse negócio de não pegar fica complicado. Mas é um problema grave, né? Realmente esse. Por quê? Porque o criador de conteúdo acaba ficando nas mãos das empresas, acaba ficando nas mãos da plataforma. E eu achei o máximo isso que você falou, de faça primeiro, eu depois vou ver se eu quero. Pelo amor de Deus. Você vai trabalhar, vai se dedicar, vai construir uma possibilidade lucrativa para a empresa, e a empresa vai pensar ainda se ela quer te remunerar. Isso é o fim dos tempos. Mas, infelizmente, Alfredo, o tempo passa e não temos tempo para mais nada. Muito obrigado, meu amigo, por estar com a gente aqui. Ótimo o nosso papo, gostei bastante. Prazer em te conhecer e uma alegria, né, Alfredo, pra gente aqui. Na próxima terça-feira, às 16h30. Temos Disrupt também. Obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo convite aí, pela conversa, essa troca de ideias. Querem complicar mais? Conversem sobre o trabalho de crianças criando conteúdo. Exato. Eu ia até um tema que a gente tem bastante sobre... relevância aqui no mestrado, né? Temos até alunos que estão escrevendo sobre isso. Exatamente. É um tema realmente relevante, então para mim foi uma honra participar desse momento aqui com os professores e conhecê-los, né? Espero que tenhamos mais oportunidade aí de conversar. Exatamente. Diga o nome do seu perfil lá para os nossos seguidores também. O perfil jurídico é @professor Fernando Moreira. Ok. O perfil de diversão aí é o perfil Fala Máfia. Fala Máfia, exatamente. Isso aí. Um abraço então, Fernando. Obrigado, viu? Um abraço para você. E semana que vem tem mais, né, Alfredo? Mais um Disruptcast, 16h30, CBN. Isso aí, tamo junto. Um abraço. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.